testemunho de amor e misericórdia de Deus. No início, a humanidade vivia em harmonia com Deus. Com o passar do tempo, o coração dos homens se corrompeu. A maldade e a violência se espalharam pela terra, e Deus viu que o mundo estava cheio de pecado. Em Gênesis, lemos: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente." O Senhor ficou profundamente entristecido com o estado da humanidade e decidiu trazer um fim àquela geração perversa. No entanto, em meio a tanta corrupção, havia um homem que encontrou graça aos olhos de Deus: Noé. Em Gênesis, está escrito: "Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor." Noé era um homem justo, íntegro em sua geração, e andava com Deus. Ele foi escolhido para ser um instrumento da salvação, tanto para sua família quanto para a criação de Deus. Deus revelou seu plano a Noé, instruindo-o a construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e um par de cada espécie de animal. Em Gênesis, Deus ordena: "Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume." Apesar da incredulidade e zombaria dos que estavam ao seu redor, Noé obedeceu fielmente às instruções de Deus. Por 120 anos, Noé e seus filhos trabalharam arduamente na construção da arca. Este período também foi uma oportunidade para que a humanidade se arrependesse, pois Noé pregava sobre o julgamento iminente de Deus e chamava as pessoas ao arrependimento. Mas, lamentavelmente, ninguém deu ouvidos às advertências de Noé. Em 2 Pedro lemos: "E não perdoou ao mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios." Quando a arca estava pronta, Deus ordenou a Noé que entrasse nela com sua família e os animais. Em Gênesis, Deus disse: "Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração." Assim Noé, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as esposas deles, juntamente com os animais, entraram na arca. Deus então fechou a porta da arca, e as janelas do céu se abriram. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente, e as fontes do grande abismo se romperam. As águas prevaleceram sobre a terra, cobrindo até os mais altos montes. Toda a vida que habitava a terra pereceu, exceto aqueles que estavam na arca. Após o dilúvio, as águas começaram a baixar, e a arca repousou nas montanhas de Ararat. Noé enviou um corvo, e depois, uma pomba para verificar se as águas haviam recuado. Finalmente, a pomba retornou com uma folha de oliveira no bico, sinalizando que a terra estava seca. Noé, então, saiu da arca com sua família e os animais. Em Gênesis, Deus ordenou: "Sai da arca, tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Faze sair também todos os animais que estão contigo, de toda a carne, aves e gado, e todo réptil que se arrasta sobre a terra, para que se multipliquem abundantemente na terra, e frutifiquem, e se multipliquem sobre a terra." Noé construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios em gratidão. Em Gênesis, lemos que Deus se agradou do sacrifício e disse em seu coração: "Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz." Deus estabeleceu uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir toda a vida com o dilúvio. O arco-íris foi dado como sinal dessa aliança eterna. Em Gênesis, Deus disse: "O meu arco tenho posto na nuvem, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne." A história de Noé não é apenas uma narrativa antiga, mas uma poderosa mensagem de amor, justiça e misericórdia de Deus, que é extremamente relevante para nós hoje. Em um mundo que muitas vezes parece se afastar dos caminhos de Deus, a história de Noé nos lembra da importância da obediência e da fé. O amor e a misericórdia de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, deu à humanidade uma oportunidade de arrependimento. Mesmo diante da corrupção generalizada, ele encontrou em Noé um homem justo e ofereceu salvação para ele e sua família. Da mesma forma, Deus nos oferece sua graça e misericórdia hoje, convidando-nos ao arrependimento e à reconciliação com Ele através de Jesus Cristo. Em 2 Pedro lemos: "O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se."
A justiça de Deus. A história do dilúvio também nos lembra que Deus é justo e que ele julgará o pecado. Sua justiça exige que o mal seja punido, mas ele nos oferece um caminho de escape através do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Em Romanos está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. A obediência e a fé. Noé nos dá um exemplo de obediência e fé inabalável. Mesmo quando a sociedade ao seu redor zombava dele, Noé confiou em Deus e seguiu suas instruções. Nós também somos chamados a viver pela fé e a obedecer a palavra de Deus, mesmo que isso signifique ir contra a correnteza do mundo. Em Hebreus, lemos: pela fé Noé, sendo avisado por Deus das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. O sinal da aliança. O arco-íris, sinal da aliança de Deus com Noé, nos lembra da fidelidade de Deus. Ele cumpre suas promessas e nos garante que nunca mais destruirá a terra com o dilúvio. Da mesma forma, Deus fez uma nova aliança conosco através de Jesus Cristo, prometendo-nos a vida eterna. Em Jeremias está escrito: mas está a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A história de Noé é um poderoso testemunho do amor, justiça e misericórdia de Deus. Ela nos chama ao arrependimento e à obediência, lembrando-nos que Deus é fiel e cumpre suas promessas. Em um mundo que muitas vezes se afasta de Deus, somos convidados a seguir o exemplo de Noé, vivendo pela fé e confiando na bondade do Senhor. Que possamos sempre lembrar do arco-íris, sinal da aliança eterna de Deus, e encontrar esperança em suas promessas para os dias de hoje. Deus nos ama tanto que mesmo quando merecemos julgamento, Ele nos oferece sua graça e misericórdia, chamando-nos de volta ao seu coração.